Olá, boa noite. No passado mês de outubro, emitimos o programa com foco nas mulheres, abordando a problemática do cancro de mama. Mas nesta edição, o foco está voltado para os homens, sendo que novembro é o mês da conscientização ao câncer da próstata. Para debater esse problema, recebemos no estúdio o Dr. Mário Frederico, especialista em urologia por uma universidade cubana e diretor do Serviço de Urologia do Hospital da Praia. E aproveito para cumprimentar. Olá, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E também temos conosco no estúdio a presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, a senhora Cornélia Pereira, que é também formada em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa. E aproveito também para cumprimentar e agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Ok. Daí eu começo por perguntar ao senhor doutor, o que é câncer de próstata? O que é isso? Câncer da próstata é uma neoplasia, ou seja, que surge na glândula, do mesmo nome que a próstata, onde provoca diferentes tipos de alterações e pode ser de uma forma sintomática ou sintomática e que pode levar à morte prematura ou pode ser a longo prazo, depende mesmo, às vezes, do estado do doente ou mesmo da agressividade da doença em si. E a senhora presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro tem recebido alguma solicitação dos homens à procura de apoio, de ajuda? Estando no Novembro Azul, gostaria de lançar o lema do ano no âmbito do cancro da próstata, que é luta contra o cancro da próstata sempre. A Associação tem como papel difundir, na vertente da promoção da saúde, difundir informações sobre a questão da prevenção dos cancros, mais concretamente nos 3 âmbitos que nós trabalhamos, que é próstata, colo uterino e mama. E o que nós sentimos nas nossas atividades ao longo dos 15 anos da existência é que havia uma resistência inicial nas nossas atividades de rastreio, mais concretamente na vertente da saúde do homem. É um trabalho que a Associação tem vindo a fazer frequente, que normalmente será de sensibilizar cada vez mais os homens para essas atividades. E se fizermos uma avaliação ao longo desses 15 anos, é um trabalho que tem que se continuar a fazer insistentemente, mas sentimos que a sociedade já vai aderindo às nossas atividades, vão colocando as suas questões e nas palestras que os nossos profissionais de saúde dirigem antes de se iniciar o rastreio, sentimos que esse preconceito vai sendo menos permeável, o que quer dizer que as pessoas cada vez mais estão a tomar a consciência que efetivamente há essa necessidade de se dirigir às estruturas de saúde quando tiverem, porque segundo os profissionais de saúde o cancro da próstata não dá sintomas, é assintomático, como disse o Dr. Mário Frederico, mas pelo que temos que estar atentos. E lentamente os homens vão aderindo, mas ainda é um trabalho que tem que se continuar a fazer a nível da sociedade cabo-verdiana. Dr. Mário, também concorda, há uma redução a nível do preconceito, os homens estão a procurar mais consulta de urologia? Sim, isso sim é verdade, como disse a senhora Cornélia, comparando anos anteriores com agora, embora falte ainda questão mais sensibilização, mas sim já começou a ter a melhoria, a redução e mesmo talvez na redução do preconceito, tabu relacionado com o tema. Tem a questão do exame preventivo, no caso o temido toque, e muitos homens têm
receio em relação a esse tipo de exame. O senhor podia falar mais sobre isso? É assim, é que, pronto, o cancro da próstata é uma doença onde o processo da carcinogênese é complexa, ainda não tem uma causa pré-definida, ok? Então, existe a detecção precoce. Infelizmente, é uma doença que até agora fala-se muito da prevenção, mas é questão da detecção precoce. Por quê? Porque o cancro da próstata, a diferença dos demais, é um cancro onde os fatores de risco que estão estabelecidos, que a ciência já mesmo demonstrou que está relacionado com a doença, são fatores de risco não modificáveis, ou seja, que é a idade, okay? Não podemos prevenir a idade, a raça negra, e também fatores genéticos ou histórico, famílias com cancro. Então, para a detecção precoce do cancro, não é só a necessidade da questão do toque. O toque retal tem a sua importância, não só na detecção precoce do cancro, mas também existe outra forma, que é através do exame de sangue, que é o PSA. Entende? Agora, o problema é que até hoje nós não temos um biomarcador, ou seja, um exame que poderíamos fazer. Se o resultado for positivo, cancro, negativo não é cancro, infelizmente, em relação a essa doença não existe. O que existe são esses dois exames para detecção precoce, ou seja, detecção precoce é fazer o diagnóstico da doença numa fase pré-sintomática. Portanto, eu não vejo, às vezes, assim, sim, existe tabu, preconceito em relação ao exame do toque retal, mas o toque retal é um exame natural. É como, por exemplo, uma mulher fazer um exame da mama, ir a um ginecologista fazer os seus exames de controle. Na próstata também é o toque retal. Mas, por exemplo, se um homem não quer fazer o exame do toque, não é obrigatório. Agora, só que é necessário saber que o PSA, que é um antígeno prostático específico, que é um biomarcador para a detecção precoce, não só também para o diagnóstico e seguimento da doença, como um biomarcador independente é superior que o toque retal, mas só que existem homens com PSA normal, até 18% dos casos pode ser diagnosticado mediante o exame do toque retal. Entende? Então, a combinação dos dois exames aumenta a sensibilidade e a especificidade para detectar a doença no início. Por isso a importância do exame do toque retal e também mesmo para definir o tratamento e seguimento da doença. E também existe a outra questão, que é a hiperplasia benigna da próstata. O que é isso? Hiperplasia é uma condição benigna, ou seja, 1 em cada 7 homens é diagnosticado cancro da próstata. Mas a hiperplasia, todos nós homens, a partir de 40 anos, começamos a ter essa proliferação das células, que é o crescimento. Comparando com uma mulher chega a uma fase da menopausa, a hiperplasia faz parte do envelhecimento do homem em si. Às vezes, por exemplo, se um homem está com alguma dificuldade, dificuldade miccional, levanta muitas vezes à noite, está com retenção urinária, assim, com alguma sintomatologia, para saber se realmente um homem tem diagnóstico de hiperplasia, que é inflamação benigna ou cancro, é através também do exame do toque retal com PSA. Senhora Cornélia, há poucos falou que essa questão do preconceito deu uma diminuída. O que é que levou a expressar isso? O que é que notou? O que eu noto é que, à medida que a associação vai fazendo as suas atividades de terreno, que no fundo são os tais rastreios, não é? E temos cada vez maior número de homens nessas atividades. Posso lhe dar o exemplo do trabalho que o Núcleo da Luta contra o Cancro na Boa Vista fez
em outubro passado, precisamente para fazermos a gestão dos nossos urologistas, porque entre o Novembro Azul e também a ACLCC tem as suas atividades. Então o Novembro Azul antecedeu-se na Boa Vista, com atividades de rastreios feitos pelo Dr. Sidónio Monteiro e a colega Eveline do Hospital Agostinho Neto. Portanto, essa parceria, posso recuar um bocadinho para dizer que as atividades de rastreio que a Associação faz no terreno é graças a boa articulação e parceria com estruturas de saúde e também com o Hospital Central da Praia, que nos disponibiliza os voluntários da ACSSC que estão a trabalhar no Hospital da Praia. Então foi-nos dispensada a doutora Evelise para acompanhar o doutor Sidónio a Boa Vista. Foram rastreados 359 homens, de 18 de outubro a 22 de novembro. Foi um trabalho excelente feito por esses dois urologistas voluntários da ACLCC. E realmente o trabalho que a Associação veio fazer nessa vertente dos rastreios é graças a essa forte articulação com as estruturas de saúde e também, portanto, o Hospital Central que cede-nos, portanto, os seus profissionais que são voluntários da ACLCC para fazer essas atividades. E o que nós sentimos também são as questões que as pessoas colocam a quando das palestras que antecedem os rastreios. As questões que são colocadas, as perguntas que se colocam e os médicos e os urologistas respondem, isso tudo dá-nos a entender que cada vez mais a sociedade vai ficando mais consciente e com menos preconceitos, com menos estigma, portanto, do toque retal e tudo o resto. Portanto, isso eu acho que é um trabalho que efetivamente vem ajudando a sociedade, levando essas informações, que eu acho também a nível dos cancros, quanto mais, ou qualquer doença, quanto mais informações tivermos sobre a doença em si, é também uma forma de saber encarar esta doença e ir desmistificando esses preconceitos, efetivamente. E complementando, desculpe, Por favor. E também, é assim, em relação, porque temos que ver o cancro da próstata, a abordagem do cancro, ou seja, tem diferentes pilares. É diferente, estamos a falar aqui de um ponto importante que é a detecção precoce. Okay? A detecção precoce é importantíssima. Só que, até hoje, por exemplo, a diferença de outros cancros, existem estudos de imagem, por exemplo, TAC, ressonância, onde nós podemos fazer o diagnóstico, por exemplo, de um cancro de pulmão, rim, bexiga, mas em relação também à próstata, não existe. Porque às vezes as pessoas, os homens, perguntam, não existe um exame diferente, talvez, dizem menos agressivo, porque às vezes falam, mas é um exame normal, o toque retal é como um toque vaginal, mas infelizmente é um exame que até hoje, desde sempre, existia desde sempre da existência da próstata, desculpa a redundância, e o PSA só veio depois, só que até hoje o toque retal é um dos exames fundamentais, igual que o PSA na abordagem da detecção precoce do cancro. Senhora Cornélia, citou que num dos eventos que a Associação promoveu, a Associação contou com o engajamento de cerca de 300 e tal homens, o número que considera ser elevado comparado com as atividades anteriores, é isso? Sim, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, em 2017, se não estou em erro, 2018, fizemos uma atividade no interior de Santiago, em São Miguel, mais concretamente no Concelho de São Miguel. Fomos com 2 urologistas e naquele público que estavam presentes para serem atendidos, igual trabalho também foi feito pelas delegacias de saúde em relação às mulheres. Tivemos uma avalanche de mulheres e só tivemos 16 homens. Isso em 2017. E isso vai variando de ilha para ilha. Em Santo Antão tivemos em 2000, acho que também foi em 2017, fizemos, aí estou a falar mais concretamente de rastreio da próstata, tivemos a presença de 98 homens em Santo Antão, o que achamos que foi uma presença muito boa, tendo em conta essa resistência. E a cada ano
A cada atividade que vamos fazendo, sentimos que as pessoas vão aproximando cada vez mais e fazerem os seus rastreios. Vou dar um exemplo também de São Miguel. Foi, por acaso, no rastreio, em Santa Cruz, apareceu-nos 2 senhores do Concelho de São Miguel. E eu perguntei ao senhor, mas porquê que veio a Santa Cruz? Ele disse, não, a senhora esteve ontem na televisão, ouvi que estavam aqui em Santa Cruz e então viemos fazer o nosso rastreio. E foram fazer o rastreio, esses 2 senhores, e um deles, automaticamente, na segunda-feira, foi encaminhado para o Hospital de Santiago Norte, precisamente porque estava com sintomas, pode não ser cancro, mas estava com sintomas, portanto, e teve que ser tratado no dia seguinte. Aí achei interessante, quer dizer, aí vai-se despertando, porque ele escutou que estávamos em Santa Cruz e deslocou-se voluntariamente a Santa Cruz para fazer o seu rastreio. Pelo que esse trabalho de sensibilização e informação e todo o trabalho que vem sendo feito, eu acho que está-se a sentir o efeito, embora tenhamos de trabalhar muito, muito mais, mas eu acho que sim, que a sociedade vai ficando mais ciente da necessidade de se dirigir às estruturas de saúde e de fazer o seu rastreio lá onde for possível. Doutor, há poucos falou que não existe uma causa específica, não é, do câncer de próstata, mas, no entanto, alguns fatores de risco, apontou alguns. Algumas pessoas relacionam a obesidade com esse problema de saúde. Há a relação entre um e outro? Sim, existem estudos clínicos que abordam essa relação entre a obesidade e o cancro da próstata, porque é que a gordura comporta como uma glândula endócrina, ou seja, produz algumas substâncias que essas substâncias podem provocar, ou seja, alteram toda a dinâmica, ou seja, a desestruturação das células, fazendo com que os homens que são obesos que a doença sempre é diagnosticada, às vezes numa fase mais avançada e quase sempre está relacionada com doença de alto grau, é muito mais agressiva, sim, está relacionada com Isso quer dizer que uma alimentação saudável ajuda nessa questão da prevenção, certo? Ajuda, ou seja, é assim, existem fatores de riscos, por exemplo, os fatores de risco modificáveis, que é a alimentação, por exemplo, a gordura, carne vermelha, mas só que, como fatores de risco, são fatores de risco para o início da doença, mas como prevenção, até hoje não existe uma forma de prevenir a doença. Ou seja, existe a detecção precoce, que mediante, por exemplo, o rastreio talvez oportunista e da sensibilização dos homens para fazer esse exame. Porque, como eu tinha dito, as causas bem estabelecidas para o cancro da próstata são fatores de risco, para o início do cancro, são fatores de risco não modificáveis, que é a idade, não podemos prevenir a idade, e na medida que a idade avança, aumenta a probabilidade de ter o cancro da próstata. A raça, infelizmente, é uma doença onde a incidência e a mortalidade é mais alta na raça negra, supostamente porque nós da raça negra temos maior concentração de testosterona, ou seja, existem ainda muitos preconceitos, tabus em relação à realização do exame de toque retal, e também existe o histórico familiar. Por exemplo, quem tem família de primeiro grau, o risco relativo para ter a doença aumenta. E também existe até 15% dos cancros da próstata que são por questões genéticas, por mutações de genes. Os outros fatores de risco modificáveis, até hoje, não estão bem estabelecidos. Talvez num futuro, sim, mas até hoje não existe nenhuma prevenção. Mesmo falando de alguns medicamentos, por exemplo, um medicamento que
chama finasterida, as estatinas que nós utilizamos para o tratamento do colesterol, a metformina para tratamento da diabetes, existe o licopeno, muitas substâncias, mas são estudos epidemiológicos, mas até hoje não existe uma prevenção em si do cancro da próstata. Sim, a detecção precoce, detectar a doença, tratar no início para curar a mesma. Senhora Cornélia, nas ilhas que a associação tem vindo a realizar as atividades, notou alguma ilha onde há maior receio dos homens em envolver nessa campanha de prevenção? Inicialmente, sim. Como eu disse, lentamente os homens vão aderindo portanto, aos exames de rastreio. Eu acho também que esse preconceito vai se diluindo um pouco. Muito recente tivemos em Santo Antão, nos 3 concelhos, a fazer rastreios no Planalto Leste, e foi uma senhora uma médica, que fez o toque retal aos homens, e tivemos uma adesão razoável no Planalto, nas ilhas, nas zonas encravadas de Santo Antão, mais concretamente. Eu acho que as pessoas vão ganhando a consciência, e também à medida que o cancro, infelizmente, vai roubando vida às pessoas, as pessoas também vão ganhando um certo respeito pela doença e pelo que realmente essa adesão para a procura das estruturas de saúde vai lentamente aumentando. Eu acho que... Não tem assim uma ilha específica que pode dizer, nessa ilha, por exemplo, os homens têm mais receio em aderir para fazer o exame de toque? Já dei o exemplo do interior de Santiago, mas isso foi em 2017, agora temos que fazer uma nova... Aliás, posso dizer, nós estivemos em julho no Conselho do Tarrafal a fazer rastreios na Delegacia de Saúde, e a adesão dos homens foi boa, foi uma boa adesão no Conselho, no interior de Santiago. Eu acho que esse trabalho tem que ser constante, essa informação tem que ser levada frequentemente. Não é por acaso que os nossos profissionais de saúde não fazem o rastreio sem primeiro dirigir aquelas palavras ao público-alvo que lá está, precisamente para passar essas informações, o despir dos preconceitos, o dirigir-se às estruturas de saúde, mesmo que não tenha qualquer sintoma a partir de certa e determinada idade, não é? Eu acho que isso vai ajudando cada vez mais e vamos tendo uma sociedade mais esclarecida e mais informada, e é esse o trabalho que a Associação vem fazendo na vertente da prevenção e da doença. Educação para a saúde, eu acho que é o termo mais correto. Tá bom. Já vamos continuar. Vamos fazer uma pequena pausa no programa e já voltamos para mais informações sobre o câncer de próstata. Fique desse lado. Ponto de Vista debate a problemática do câncer de próstata, os fatores de risco, suas complicações e vários outros pontos. Lembrando que temos no estúdio o urologista Dr. Mário Frederico e a presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, Cornélia Pereira. Doutor, volto com o senhor a perguntar quais são os sintomas, que sinais o homem sente e tem a noção de que está com problema de câncer de próstata, por exemplo? É bom realçar que, assim, o cancro da próstata tem uma fase pré-sintomática, ou seja, que nessa fase, praticamente a doença só é suspeitada mediante o exame do PSA, que é o antígeno prostático específico, com o exame do toque retal ou a associação dos dois exames. Ou seja, nessa fase, praticamente que é a fase que a detecção precoce tem mais força. Porque aparentemente o homem não procura uma estrutura de saúde porque não sente nada, mas está com essa doença. E na maioria das vezes existem cancros que são indolentes, ou seja, o crescimento é lento.
Então, já quando chega na nossa consulta, praticamente chega já com sintomas, que já nessa fase, já a doença pode estar já com ramificação, ou seja, metastizada. O homem pode começar a sentir, por exemplo, dificuldade na missão, levanta muitas vezes à noite para urinar, sente ardência, sensação de esvaziamento de bexiga incompleta, dores na zona pré-púbica, começa a urinar sangue, questões relacionadas com a disfunção erétil, e já numa fase já metastizada começa a sentir dores, principalmente na região lombo-sagrada, retenção. Doutor, com licença, fase metastizar quer dizer numa fase avançada, é isso? Numa fase avançada, isso mesmo. Poderem... Metastizar ou fase avançada, já o homem já começa a ter doenças, sintomas, por exemplo, já a níveis de outros órgãos. Problemas no fígado, às vezes dores, que o homem já fica em cadeira de rodas, já é um pouco mais complexa, que até levar à morte. Okay. Dores na região onde na região da coluna. Por isso é importante sempre um homem, por exemplo, numa terceira idade, com dores na coluna, sempre é bom fazer o diagnóstico, ou seja, da questão óssea com próstata, porque às vezes está com dores na coluna e às vezes tem diagnóstico de um cancro da próstata já numa fase avançada. Ou seja, que o fator principal das dores é o cancro da próstata. Justamente quando a idade de um homem já é avançado, quando sente dor de coluna, associa-se isso à questão da idade. Da idade, porque às vezes trabalha no campo, já trabalhou muito, mas às vezes pode ser um cancro da próstata. E quando aparece esse sinal, isso quer dizer, em todos os casos, quer dizer que a doença já está numa fase avançada ou nem por isso? Nem por isso, porque isso é o problema que eu tinha dito com o cancro da próstata, ou seja, o processo de carcinogênese, da origem do cancro, da iniciação, da progressão do cancro da próstata varia entre pessoas. Existem cancros que não são agressivos e outros cancros que são altamente letais. Há homens que podem ter esses sintomas, mas talvez a doença é localizada, ou seja, que ainda está localizada na glândula prostática, onde pode-se fazer o tratamento curativo. Depende de cada situação. Doutora Cornélia, a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro já efetuou as atividades de sensibilização em todas as ilhas do país ou ainda falta algumas ilhas para desenvolver as atividades? Nós, basicamente, já percorremos todas as ilhas, exceto a ilha de São Vicente, porque São Vicente tem a Liga Cabo-Verdiana contra o Cancro, também vem fazendo esse trabalho de sensibilização, rastreios e todo o resto. É a única ilha que não tivemos, portanto, ao longo desses 15 anos, mas basicamente já tivemos em todas as ilhas de Cabo Verde, todos os concelhos, e pronto, somos uma associação de âmbito nacional, exceto São Vicente, como eu digo, porque a Liga está radicada em São Vicente e também faz esse tipo de trabalho, portanto, em São Vicente nunca tivemos, mas todas as outras, sim, senhor, já tivemos. Uhum. E a associação tem vindo a realizar atividades. Como é que tem sido a questão do financiamento? A associação tem recebido algum financiamento, sobretudo da parte do governo, por exemplo? Sim, o nosso financiamento a nível portanto, de cobertura dos rastreios a nível nacional advém de uma parceria que temos com as Nações Unidas através do Ministério da Saúde, quer dizer, o Ministério da Saúde, esse valor é depositado no Ministério da Saúde mediante as atividades que vamos fazendo, apresentam-se as despesas e o próprio Ministério da Saúde é que faz a liquidação junto dos parceiros. Quer dizer, é um valor que não nos chega vivo às mãos, mas sim gerido pelo Ministério da Saúde. Temos esse apoio das Nações Unidas na ordem de 1.500 contos anual, que não é nada. Eu acho que a Associação está a fazer um grande trabalho com o tão pouco recurso que tem, e isso é devido ao voluntariado dos nossos profissionais de saúde.
não fosse o voluntariado dos nossos profissionais de saúde, que nessas atividades, dentro e fora de Santiago, nos acompanha com todo o seu conhecimento, todo o seu know-how médico, na sua vertente profissional, não teríamos o resultado que tivemos até hoje em termos do atendimento a nível nacional dos rastreios. Também temos outros parceiros que nos ajudam nessas atividades. Também temos o Programa Nacional de Prevenção e Luta contra o Cancro, em parceria com o Ministério da Saúde, também que nos dá apoio nas nossas deslocações, nas missões técnicas dos nossos médicos que vão para as atividades de rastreio. Ainda hoje estávamos a fechar o programa de São Nicolau, vamos estar em São Nicolau nesse Novembro Azul, em que será o palco principal do Novembro Azul, pelo que são esses os apoios que nós temos, tanto os materiais e financeiros, mas a ACLCC precisa de muito mais apoios para chegar muito mais além. Acima de tudo, aquelas pessoas mais encravadas e que efetivamente não conseguem pagar um exame, um exame de rastreio. Aí também não podemos elevar o papel do poder local. Na Boa Vista fizemos uma atividade excelente, em, como eu lhe disse, foi o Dr. Sidónio e a Dra. Evelyn como voluntários da CLCC, trabalho esse coordenado pelo Núcleo da Associação de Luta contra o Cancro na Boa Vista, em que a Câmara Municipal assumiu todas as despesas dos rastreios feitos na ilha. Eu acho que essa partilha de responsabilidades é muito interessante e a Associação vai fazendo esse trabalho e é uma estratégia que utilizou. Eu deixo aqui também um repto para São Nicolau, vai ser o palco principal do Novembro Azul e esperemos o engajamento das duas câmaras municipais também nessas atividades, acima de tudo na assunção dos custos dos PSAs dos homens na ilha de São Nicolau. Portanto, é esse trabalho que vamos fazendo, porque também temos que pensar, só o Governo não consegue fazer esse trabalho. Daí que a Associação está com este encargo de continuar a levar esta luta na vertente dessas três temáticas, como forma de junção de esforços, precisamente para chegarmos cada vez mais além e, acima de tudo, aquelas pessoas que efetivamente precisam. O poder local tem o seu papel, eu acho que pode nos apoiar também nesta ou naquela atividade. Tem sido o exemplo. Em Santo Antão as câmaras estão muito engajadas, acabamos de vir de lá em julho, e há necessidade cada vez mais do poder local também assumir essa parte, essa vertente no seu pilar de saúde, de cuidados de saúde dos seus municípios, podem bem perfeitamente tirar uma pequena fatia e ajudar a CLCC nesse trabalho. Doutor, quais são as complicações do câncer da próstata, isso sobretudo para os homens que nos assistem, que continuam com receio em procurar um urologista? Quais são as complicações desse problema? As complicações ligadas ao cancro da próstata são as complicações que estão associadas aos sintomas. Existem complicações precoces, por exemplo, na questão da fertilidade, pode interferir com a fertilidade, se um homem não tratar, pode interferir mesmo com o dia a dia, com o trabalho, mesmo porque não só na questão da doença em si, mas também pelas limitações, tanto no diagnóstico, tratamento, e também pode provocar, já nas fases mais avançadas, limitações físicas, que o homem às vezes não pode fazer, não pode trabalhar pelas dores, às vezes pode provocar questões de retenção urinária, com colocações de algalhas, e pode provocar sangramento, ou seja, urina com sangue, que também coloca-se algalha, e pode também provocar outras alterações a nível cerebral, a nível do fígado e levar à morte. São as complicações assim da doença. Doutor, e para evitar essas complicações, o homem pode, mesmo não tendo sintomas, procurar um urologista? Claro, porque isso é o ponto importante, que é a detecção
precoce, porque é assim, a detecção precoce não é porque que não é questão que porque ajuda, sim, no tratamento, na cura da doença, ou seja, às vezes há homens que não têm recidiva, ou seja, pode ser tratado na fase inicial, mas há situações que há recidivas, porque há doenças que são altamente agressivas, mesmo com a detecção precoce, mas é totalmente diferente, porque vais ter um período longo, sem doença, e se por eventualidade qualquer recidiva, é no início. Existem outras armas terapêuticas, digamos assim, que é diferente o diagnóstico tardio que o diagnóstico precoce. Vamos fazer uma pausa e já continuamos. Fazemos mais uma pausa no programa e já voltamos. Fique desse lado. Estamos de volta e mais uma vez, boa noite. Então vamos dar continuidade ao programa. Doutor, quais são os números de casos de câncer de próstata registrados no país? Tem dados? Sim, claro que sim. Segundo o relatório estatístico do Ministério de Saúde, o cancro da próstata de 2019 é a primeira causa de óbito por tumores, segundo o género. Infelizmente, nós não temos um registro de base populacional a nível nacional, mas sim temos alguns dados do Hospital Universitário Agostinho Neto. Fizemos uma recolha, porque iniciamos com a biópsia da próstata em 2015 e 2016. Registramos até 2020 172 pacientes com diagnóstico confirmado. Desculpe. Desses 172, a maioria são homens compreendidos com idade de 71 a 80 anos. É normal, porque a idade é um fator de risco. Na medida que aumenta a idade, a probabilidade de ter essa doença aumenta. E a maioria dos casos foram, praticamente 76%, que foram mesmo diagnosticados, tiveram confirmação anatomopatológica. Só que o problema que temos é que 62% dos casos chegam numa fase já avançada, já que é o grande problema que temos. Ou seja, nós não vamos poder diminuir a incidência do cancro da próstata, porque a tendência é aumentar a incidência, mas a mortalidade, sim, vamos poder inverter essa situação mediante a aposta na detecção precoce da doença. Doutor, como é que tem sido a estrutura de saúde para atender, para acolher os homens com esse tipo de problema? É assim, nós somos o hospital de referência, serviço de referência a nível nacional. Nós recebemos doentes de Santo Antão a Brava, que são evacuados dos hospitais, centros de saúde, alguns com diagnósticos, outros nós fazemos o diagnóstico, mas é que o campo de atuação do urologista é na detecção precoce e no tratamento do cancro localizado, sem ramificações. Ou seja, e em termos da capacidade hospitalar, há alguma carência ou nem por isso? Sim, temos carência. Como mesmo disse a doutora Cornélia, temos poucos urologistas. Em São Vicente são 3, aqui na praia somos 4, somos 7 a nível nacional. Mas mesmo assim, temos capacidade de dar resposta, principalmente no tratamento da doença no início. Nós já, nesse momento, estamos a fazer o tratamento curativo, que é a cirurgia. Infelizmente, não temos a radioterapia, porque a radioterapia também faz parte do tratamento curativo do cancro da próstata na fase inicial. Temos um grupo multidisciplinar, ou seja, não somos só nós os urologistas, nós fazemos a detecção,
fazemos estadiamento, existe o serviço da oncologia médica, serviço de anatomia patológica, com psicologia, ou seja, é um grupo que envolve diferentes especialistas para discutir o tratamento. É até questão da doença localizada para curar através da cirurgia. Já quando a doença já é avançada, sempre os doentes praticamente dão seguimento na oncologia médica, mas se por eventualidade o doente vai precisar de algum tratamento cirúrgico com vista paliativa, por exemplo, se está com retenção urinária, com sangramento, nós atuamos também. Senhora Cornélia, falou das ações da associação. Do que é que a associação carece para alargar ainda mais a sua ação de sensibilização, sendo que falou há poucos que essas informações, passando informações, é fundamental nesse processo preventivo? Precisamos de ter mais parceiros sensibilizados para a problemática do cancro. Eu estou com esperança que este 2022 senti nos cancros uma dinâmica diferente, pelo menos do Outubro Rosa que findou, da chegada de telefonemas à associação e do voluntariado de pessoas que querem se aproximar de nós para nos ajudar. Isso dá-nos um certo alento. E espero que o Novembro Azul tenha a mesma dinâmica que o Outubro Rosa, com novos parceiros. Também estou a sentir que este Novembro Azul, as empresas estão a solicitar palestras para os seus trabalhadores. Nós temos o exemplo em São Nicolau. Uma grande empresa Sucla está a solicitar palestra para os seus funcionários, para levar informação aos funcionários. Também as câmaras municipais, no programa de São Nicolau, também já temos essas solicitações, graças à nossa associação criada, cuja delegação foi criada em 2017. Em 2020 era para ter sido dada posse a essa delegação, que já ascendeu a associação. Já temos uma associação cabo-verdiana de luta contra o cancro em São Nicolau, com uma dinâmica extraordinária. Fizeram um Outubro Rosa desde o dia 1 ao final do Outubro excepcional. Agora está-se a montar o Novembro Azul. Essa associação já tem alguns parceiros da ilha de São Nicolau, daí essa solicitação dessas palestras, também o poder local. A associação precisa de mais parceiros, acima de tudo, sensibilizados, portanto, nesta causa do cancro. E cada vez mais esperemos que o Novembro Azul nos traga novidades, e eu acho que tudo indica que sim. Doutor, estamos a caminhar para a reta final. Falou há poucos que não há como prevenir o câncer, mas existe uma atitude para que os homens adotem e ajudar nesse processo de controlar que não apareça essa doença? Claro. A atitude é mediante procurar sempre uma estrutura de saúde para a realização desses exames, independentemente de estar com sintomas ou não, que é para tratar de diagnosticar a doença no início, onde a probabilidade de cura da doença praticamente é 100%. Tanto pode ser da cirurgia ou na vertente de radioterapia. E a senhora Cornélia, algumas palavras para terminarmos, por favor? Para terminar, eu apelo à sociedade cabo-verdiana, acima de tudo os homens, neste Novembro Azul, para estarem atentos ao nosso programa que vai ser lançado muito brevemente, estarem atentos às nossas marchas, portanto, do Novembro Azul. Arrancamos em 2019 com a marcha do Novembro Azul, antes fazíamos só rosa, mas agora fazemos as duas temáticas, rosa e azul. O Novembro Azul contamos com pelo menos 3 marchas nos 2 concelhos de São Nicolau e também na praia, que brevemente indicaremos as datas, e esperemos que os nossos homens e mulheres também adiram à nossa marcha do Novembro Azul. Apelamos aos nossos parceiros
Para continuarem connosco nesta luta, precisamos de mais parceiros, precisamos de mais sócios, mais voluntários, mais amigos da ACLCC para que possamos dar continuidade a este trabalho que eu acho que vem surtindo efeito ao longo dos 15 anos na sociedade cabo-verdiana. Bom, resta agradecer a vossa colaboração aqui no programa. Obrigada. Bem, obrigada. Além de seguir com os cuidados, é fundamental seguir também com os exames de prevenção. Não deixe que o medo ou o preconceito te impeça de procurar um urologista e efetuar a sua consulta de rotina. Como disse os nossos convidados, detectar o problema na sua fase inicial, maior as chances de cura para a doença. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos daqui a 15 dias.